Paz do Senhor, irmãos. Aqui quem está falando é o pastor Alessandro e eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para a sua vida, tá? E se você quiser outras palavras também da parte do Senhor, se você desejar, sentir no seu coração, você pode acessar o nosso site, que é www.possoorarporvocêhoje.com, e também através das mídias sociais do Facebook e do YouTube, youtube.com/barra posso orar por você hoje e facebook.com/barra posso orar por você hoje também, em nome de Jesus. Fique à vontade para nos visitar, tá bom? Nós vamos refletir sobre a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 17, amém? Então vamos lá. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela não traz nenhum tipo de confusão. A palavra de Deus, ela não traz em nenhum momento, irmão, algum tipo de duplo entendimento. Quando existe um duplo entendimento equivocado, né, isso ocorre quando a gente quer alimentar a nossa própria carne. E o próprio Senhor, nesse versículo, ele é claro em relação ao que tem acontecido no meio evangélico, né? No meio cristão, não digo nem evangélico, no meio cristão, entre os crentes, né? De modo a tal ponto que eu creio que existem muitas pessoas hoje que vão à igreja, mas nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo. Isso porque muitas das vezes os pastores, bispos de grandes denominações, muitos pastores, muitas pessoas estão sendo doutrinadas equivocadamente. Está sendo uma verdadeira perdição, um verdadeiro pardieiro, uma verdadeira bagunça, uma verdadeira, no dito popular, uma verdadeira zona. A palavra de Deus, ela não traz confusão e jamais poderá trazer, né? E isso acontece porque por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, por causa da nossa arrogância, por causa dos motivos que queremos que a palavra de Deus se adapte às nossas vontades, e se caso ela não se adaptar, Deus é um Deus cruel. Olha só o pensamento que nós temos encontrado no meio cristão, e por causa desses pensamentos muitas pessoas estão indo para o inferno diariamente. São milhares de pessoas que estão indo para o inferno e que vão para o inferno, se é que a sua alma, que você que está ouvindo nesse momento, não está correndo risco de também ir para o inferno. Mas no nome de Jesus, esta palavra que está vindo hoje aqui para você é para te libertar. E se você está ouvindo aqui, não é à toa, porque eu creio que você não está aqui à toa. Eu creio que o Senhor te colocou aqui nesse momento para te exortar, para te alertar e para te confrontar a mudar de um caminho da qual você está nesse momento, um caminho de perdição. Às vezes a gente imagina que o caminho de perdição, amados, é só aquele que é o caminho imoral. Não, imoral em relação à lascívia, sexos ilícitos, adultério. Não, não, não. A incredulidade é uma raiz maligna e que é criada por muitos dentro da própria igreja. E aí a palavra de Deus mesmo nos alerta aqui, porque nós somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, olha o alerta aqui, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Olha só que interessante isso. Deus está falando
está nos alertando aqui para que nós falemos com sinceridade. O que está acontecendo é uma verdadeira bagunça, que nem eu já falei num outro momento, um pardieiro, um verdadeiro diz-que-me-diz-que, um verdadeiro show de picuinha. São pastores prometendo chave de carro, prometendo milagres, prometendo apartamentos, que sua vida vai melhorar, e aí na televisão fala uma coisa, durante o culto é outra, e chacoalha o cara até pedir o último centavo dele. Veja só, irmãos, Deus não quer nada disso, é melhor obedecer do que sacrificar. Isso é um versículo que muitos evitam de falar porque não convém. Você tem que se atentar, porque há muitos falsificadores da palavra. Veja só, já no tempo de Jesus, se você verifica lá em Mateus, muitas pessoas, muitos fariseus já tentavam confrontar o próprio Jesus Cristo, tentando adaptar ao seu estilo de vida com a palavra de Deus, aliás. Então, muitas vezes a gente encontra nos dias de hoje pessoas farisaicas, né? São verdadeiros fariseus que estão aí tentando adaptar a palavra de Deus, né, ao seu modo de viver. Em relação, por exemplo, se a gente olha lá no Decálogo, não roubarás. Não existe outra interpretação para não roubarás. Para a Bíblia, a interpretação de não roubarás é não roubarás e pronto, acabou. Na minha interpretação, não roubarás significa não roubarás. Se você não quer entender isso, você corre um sério risco de ir para o inferno. Você precisa se atentar, irmão. Você tem que ficar feliz que a palavra do Senhor está te confrontando nesse momento, te exortando, porque Ele corrige aqueles que Ele chama de filho. Nenhum pai dá veneno para o seu filho, nenhum pai coerente dá veneno para o seu filho para fazer ele morrer. Se a Bíblia lá no Decálogo diz assim, não adulterarás, por que existem hoje pastores, igrejas, bispos, grandes denominações conhecidas apoiando o divórcio? Não faz sentido. Eles pegam um versículo que não significa nada daquilo, revertem a palavra como se estivessem fazendo com o próprio Jesus Cristo naquela época para apoiar o divórcio. Se a palavra de Deus diz não adulterarás, então você não vai adulterar. Você não vai cometer adultério. Uma vez que você casou, não importa aonde você casou. Não importa se você casou no espiritismo, no catolicismo, no candomblé. Não importa. Não importa aonde você casou. Foi feito um laço e a partir daquele voto que você fez, por mais que você não conhecesse o Senhor, você fez um voto. Você teve uma união sexual e a partir daí foi constituído um casamento. E esse é o teu legítimo casamento. Mas aí pegam um determinado versículo, que já eu comento com vocês, e aí tentam traduzir como se Deus estivesse apoiando o divórcio. Ora, se Deus em algum momento na sua palavra estiver apoiando o divórcio, significa que a Bíblia inteira não vale nada. É igual agora estão lançando aí a Bíblia para relações homoafetivas. Está sendo bloqueada. Então, se o Senhor mesmo fala aqui em Apocalipse, né, 22, versículo 8, diz assim, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, os homicidas, os fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em 2 Coríntios também nós encontramos, né, que
o mesmo dizer com outras palavras, inclusive colocando que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Eu os amo, evidentemente, a palavra de Deus também nos ensina que devemos amar a todos, né, como a nós mesmos, e amar ao Senhor em primeiro lugar. Mas a palavra de Deus é clara, não adianta adaptar. Se você está querendo, se você está em uma relação ilícita, se você nunca foi casado, e você está em uma relação com a sua namorada, você está fornicando. E fornicação conduz ao inferno. Ah, mas pastor, eu amo essa pessoa. E a hora? E a hora em que nós estamos lá fazendo sexo é a hora em que eu consigo mais expressar o meu amor pela minha amada. Meu, eu acredito, de coração. Eu acredito que você está expressando teu amor, não tenho dúvida disso. Mas a Bíblia diz que o sexo foi criado para o homem e a mulher depois de casado. Vale também para você que é uma pessoa que já que é casado, tem um casamento lícito, né? Mas você se separou. Não importa se você tenha se separado ou se divorciado, aquele casamento é o que vale diante de Deus, não importa onde você se casou, é aquele casamento que vale diante de Deus. A partir daí, tudo depois é adultério. Existem formas de você se manter separado, ficando sozinho. Ou a Bíblia te dá uma outra opção, que é se reconciliar com seu cônjuge. Agora, se você vem de um relacionamento como esse, né, conturbado, e aí você se separa, e aí você encontra uma outra pessoa num relacionamento conturbado, e também vocês se juntam, vocês estão em um relacionamento ilícito. A Bíblia não dá nenhuma abordagem, não dá nenhuma abertura para que você cometa esse tipo de crime, né, diante do Senhor. Só de você ter abandonado uma pessoa, você está fazendo um repúdio. E o repúdio é um crime hediondo. A dor, o estrago que você está causando em uma pessoa, nos seus filhos, na família, é muito grande. Então não existe contradições, por mais que apareçam pessoas querendo defender que exista a possibilidade, na verdade não estão sendo advogados do diabo, inspirados por Satanás. Estão sendo fariseus, assim como naquela época os próprios fariseus diante do Senhor Jesus, face a face, estavam fazendo. Mas, por um outro lado, irmãos, eu vejo que todas essas coisas, todos esses falsificadores da palavra, né, na verdade apenas estão acelerando o cumprimento das Escrituras. Porque a palavra de Deus diz que muitos iriam vir em seu nome, muitos estariam sendo encontrados no momento do arrebatamento, se dando em casamento, fazendo festa, só pensando na felicidade mundana, né? Só pensando na adaptação do Evangelho. Gente, foge disso, meus amados, foge disso, porque o Evangelho é renúncia, o Evangelho é não, o Evangelho é não pode. Eu já falei isso num outro vídeo, mas estou sentindo a necessidade de reforçar. É não pode. Você é estreito o caminho. Você tem que ser uma pessoa idônea. Você tem que buscar a santidade. Você tem que buscar ser separado diante do Senhor. Tem aí grandes líderes de igrejas conhecidas que fez uma junta de outros pastores apoiando o divórcio. Tem aí pastores que hoje se separaram, nem ficaram com a amante, traíram a esposa com a amante e ainda assim não ficaram com a amante, traindo a própria amante, ficando com uma outra pessoa. Uma vida bagunçada.
Uma vida que não faz questão de ter uma renúncia. Você precisa ter renúncia. Você precisa abandonar os seus erros. Você precisa abandonar a mentira. Se a tua profissão te faz pecar, larga ela. Se há situações pecaminosas na sua vida, larga. Se há situações em que você está sendo tentado, fuja. Se apoie no Evangelho. Não procure pessoas que vão apoiar a sua decisão. Procure a Bíblia, porque a Bíblia vai te confrontar, mas vai te consertar. A Bíblia, ela vai te colocar nos eixos. Não é a Bíblia o livro, mas a palavra de Deus. Se você buscar ler em Provérbios, ali é conserto atrás de conserto, atrás de conserto. Não tem como você errar. Se você não tem conhecimento da palavra, fatalmente você está com o seu pescoço dentro da boca de Satanás. Ele está te manipulando, ele está te conduzindo, ele está te empurrando para o precipício. Pela misericórdia do Senhor, anseie querer ver a face de Deus, anseie buscar almas para o reino dos céus. Um dia você já esteve buscando pelo reino dos céus e hoje você está afastado, e hoje você está ignorando a palavra de Deus por rebeldia. Rebeldia te conduz para o inferno. Todo tipo de rebeldia, orgulho, soberba, arrogância, prepotência, sentimento iracundo te conduz para o inferno. Reconcilie-se com teus irmãos, reconcilie-se com teu marido, com a tua esposa, com a tua família, reconcilie-se com os teus filhos, reconcilie-se com Deus em primeiro lugar. Buscai a Deus em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Esqueça os problemas, entregue-os para Deus. Olhe para o Senhor e peça para que Ele conforte o teu coração. Peça para que o Senhor te ajude a te conduzir no caminho de luz, porque não há como você seguir para frente, não há como você seguir para uma vida próspera diante do padrão de Deus se você não olhar para Deus. É impossível, você vai ser infeliz, você vai quebrar a sua cara. O mundo aparentemente é feliz, mas o mundo está angustiado, deprimido, querendo morte. O mundo está terrível. Pai matando filho, filho matando pai, pai jogando filho da janela, mãe estrangulando filhos. Não faça parte disso. Não faça parte disso. Fuja. Fuja. O Espírito do Senhor te chama para perto. O Espírito do Senhor está de olho em você. O Espírito do Senhor diz: não olhe para os falsos profetas. Eles estão te conduzindo para o inferno. O Espírito do Senhor diz a ti: olhe só para a palavra de Deus. Olhe só para a palavra dele. Você não precisa nem ir até uma igreja. Basta apenas você olhar para a palavra de Deus. Ir para a igreja é uma consequência. E quando você for para uma igreja, ore a Deus para que te leve para uma igreja que seja idônea, com pastores que pregam a palavra. Existe um pregador muito conhecido, Ravenhill, e ele relata, eu ouvi isso através do Paulo Júnior, um pastor, Paulo Júnior, e Ravenhill relata que a sua igreja que a igreja dessa pessoa que ele relata, tinha 1000 membros. E um dia Deus tocou no coração dessa pessoa e disse assim: olha, você a partir de agora vai pregar aquilo que eu quero
que você pregue, porque você está pregando exatamente aquilo que o povo quer ouvir. E não é isso que eu quero. A partir do momento, irmãos, que ele começou a pregar aquilo que a palavra de Deus dizia, sem omitir nada, os 1000 membros que ele tinha na igreja baixaram para 200, porque o povo não quer ouvir a palavra de Deus. O povo está vivendo igual à época de Noé. Todos estavam lá. Noé avisou todo mundo foi avisado, mas ninguém quis, e aí veio o dilúvio. Ninguém podia dizer que não teve tempo para se reconciliar, para pedir para entrar no barco. Ninguém pôde dizer, porque Deus deu tempo. O arrebatamento está chegando, irmãos. Está bem perto. Ninguém vai poder falar que não deu tempo. Ninguém vai poder dizer, puxa vida, se eu tivesse ouvido. Ninguém vai poder dizer, irmão. Ninguém. Todos vão chegar diante do trono. E aqueles que também disseram, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei a tua palavra. Eu realizei milagres. O Senhor Jesus vai falar assim, eu não vos conheço. Porque o seu coração não era um coração convertido. Fuja dos falsos pastores. Fuja da teologia da prosperidade. Isso é um engano. O Senhor Jesus não veio trazer essas coisas. O Senhor Jesus só veio trazer salvação. Só veio trazer a vida eterna. Não busca essas igrejas que te colocam e que te apartam da presença eterna de Deus. A partir do momento que você busca essas igrejas, a partir do momento que você busca esse tipo de evangelho de acomodação, o quinto evangelho na realidade, que é o evangelho dos evangélicos, é o evangelho da adaptação. Fuja desse evangelho, porque o próprio Satanás, ele vai dizer para você assim, Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, e você, quem é? Quem é você, meu amado? Quem é você? A quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Que essa palavra, irmão, direto do trono do Senhor Jesus, vá para o seu coração, antes que seja tarde demais. Que essa palavra entre no seu coração, meu amado, antes que seja tarde demais. Que essa palavra entre no seu coração, antes que seja tarde demais. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Nós não devemos ser falsificadores da palavra de Deus. Nós não devemos, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, você que provoca essa vontade de fazer sexo nas outras pessoas, a idolatria, feitiçaria, todo tipo de inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, para você que adora beber, glutonaria e todas essas coisas, acerca das quais o Senhor tem declarado para ti, vocês não herdarão o reino dos céus. Busque, amados, busque o Espírito Santo de Deus, a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não seja cobiçoso de vanglória, não irrite uns aos outros, não inveje uns aos outros,
ande no Espírito. Não vá atrás desses falsos profetas, que eles só servem para arruinar a sua vida. Fuja da prostituição, fuja da impureza. Que essa palavra, irmão, entre no seu coração de uma vez por todas. E que você seja liberto, irmão, consertado, corrigido, exortado. Não porque o pastor Alessandro é melhor do que vocês, não. Nunca, jamais serei. Mas busque a santificação, busque corrigir aonde você está, quando você dirige, quando você anda, quando você recebe as tentações na sua mente, nos seus olhos, nas suas mãos, na sua boca. Fuja disso daí. Não pareça com o demônio. Fuja. Muitas vezes você é até pior do que o demônio, porque você não crê mais em Deus. Mas o próprio demônio crê em Deus. Fuja de todas essas coisas, irmãos. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Que Deus os abençoe. Vou fazer uma oração final aqui. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. A sua palavra, Senhor, não tem enganos, não tem equívocos. O Senhor é muito claro. Nós é que somos desobedientes. Nós é que somos arrogantes, prepotentes, iracundos. Nós que somos desejosos de vanglórias do mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Que haja um arrependimento sincero nos nossos corações. E que o arrependimento genuíno, que a gente possa identificar, que gere a mudança, porque se não gerar mudança, Senhor, se não gerar mudança significa que a gente não mudou em nada, significa que a gente não se arrependeu em nada. Pela tua misericórdia, Senhor, olhe para nós e nos continue dando sopro de vida, discernimento, sabedoria, para que a gente possa se arrepender e mudar os nossos comportamentos, que a gente possa olhar para Ti e não para falsos pastores, e não para falsos profetas. Em nome de Jesus, Senhor, faça um concerto com cada um de nós, a começar por mim, no nome de Jesus. Amém e amém.